Olá, muito bom dia. São 6 horas e 3 minutos. Nós estamos ao vivo. Muito obrigada por sua companhia. E você pode acompanhar tudo também pelo aplicativo da TV Acrítica, o Acrítica Play. Se você ainda não baixou o aplicativo, ele está disponível para os aparelhos com sistema Android e iOS. Por lá dá para acompanhar em tempo real ou manhã no ar e todo o conteúdo da TV Acrítica. Não deixe de participar do programa também pelo nosso WhatsApp. O número é o 99225-8767. Anota aí. Você pode também entrar na nossa página no Facebook e deixar o seu recadinho por lá. Fica à vontade. E com a proximidade do torneio de futebol das Olimpíadas aqui em Manaus, fiscais da Vigilância em Saúde continuam a inspeção em estabelecimentos comerciais que vendem alimentos e também no setor hoteleiro. A fiscalização é para evitar riscos à saúde dos consumidores e visitantes durante os Jogos Olímpicos. Equipes da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde estão nas ruas fiscalizando vários estabelecimentos comerciais dos setores hoteleiros e alimentícios que vão receber os visitantes durante os Jogos Olímpicos em Manaus. Geralmente 3 fiscais cada equipe, que está fiscalizando 90 estabelecimentos, entre hotéis, restaurantes, cafés da manhã e flutuantes também. A fiscalização verifica a estrutura física dos prédios, as condições de higiene, o descarte do lixo, a limpeza e manutenção dos equipamentos e a documentação e capacitação dos trabalhadores em boas práticas, principalmente daqueles que atuam na cozinha. Essa já é a 4ª fiscalização. Os empreendimentos aprovados vão receber um certificado, que é o atesto sanitário, que vai permitir o funcionamento durante as Olimpíadas. A expectativa do setor hoteleiro para as Olimpíadas é menor do que o resultado da Copa do Mundo, mas os donos de hotéis concordam com a fiscalização. O que nos dá segurança é que estamos fazendo os processos corretos. Nós somos auditados por dentro da própria empresa. Mesmo assim, eles ainda vieram para reforçar que nós estamos no caminho certo. Eu acredito que para o público externo, lhes dará tranquilidade quando o restaurante estiver com a placa lá. A divisa passou aqui, esse estabelecimento está ok, é muito importante porque dá segurança alimentar. Nesse restaurante, o chefe de cozinha, que também é professor de culinária, é muito rigoroso no cuidado com a comida até a mesa do cliente. O universo da cozinha ele é muito cheio de detalhes e as resoluções por trás de toda a operação dentro de uma cozinha, elas acabam sendo, às vezes, um fator que compromete muitos estabelecimentos. Claro, eles precisam da parceria da Anvisa, Divisa ou de qualquer outro órgão que possa esclarecer muitas das vezes dúvidas que podem passar desapercebidas dentro desse universo. A maioria dos estabelecimentos estão cumprindo com as orientações dos fiscais, mas quem não se adequar às exigências vai ser penalizado. Os estabelecimentos que não cumprirem, apesar de todas as nossas visitas semanais, eles serão autuados. Será seguido de um processo para que ele, caso não cumpra, seja multado ou até interditado em casos mais extremos. E a Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou ontem uma lei que deve viabilizar a entrada de mais de 124 milhões de reais nos cofres públicos do estado. O dinheiro vem de royalties pela exploração de petróleo e gás na bacia de Urucu. O Amazonas tem um enorme patrimônio de petróleo e gás natural. Como esses recursos não são renováveis, são escassos e caros, o Estado recebe royalties, percentuais calculados com base na produção da Petrobras na bacia de Urucu, como forma de compensação ambiental. O problema é que o governo não concorda com os cálculos feitos pela empresa. E após infindáveis discussões, a Agência Nacional de Petróleo reconheceu que o Amazonas tinha razão em reivindicar 124 milhões em ICMS devidos pela Petrobras. O Estado ainda ganhou na Justiça o direito a esses valores, mas a concessionária recorreu da decisão. Nesta quinta-feira, deputados discutiram um projeto de lei que deve garantir o pagamento imediato desse dinheiro tão importante no momento de crise. O texto prevê a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, caso a Petrobras ganhe a causa em última instância. A deputada Alessandra Campelo questionou a falta de explicações do governo quanto ao destino dos recursos e condicionou a aprovação do projeto ao repasse de 50% para a saúde pública. Mas, considerada inconstitucional, a proposta foi rejeitada.
Por unanimidade entre os presentes na hora da votação, a emenda que foi aprovada foi a do deputado Bosco Saraiva, que delimita a aplicação de parte dos valores corrigidos. 5 instituições devem ser beneficiadas. 7,7% vão para o Tribunal de Justiça, 3,3% para o Ministério Público, 6,75% para o Poder Legislativo, sendo pouco mais da metade para a Assembleia e a outra parte para o Tribunal de Contas do Estado. 1% fica para a Defensoria Pública. Os repasses para cada instituição, sabemos que vamos fazer. Os repasses que o Estado terá, o Estado vai dizer exatamente onde vai ser utilizado, ou remuneração dos trabalhadores, ou na área da saúde e educação. O que eu entendo que chega num momento extremamente importante. Está sendo realizado aqui em Manaus o primeiro simpósio de combate à corrupção. O evento é nacional e conta com a participação de delegados que atuam na Operação Lava Jato. Vamos ver como foi o primeiro dia desse simpósio e o que está sendo previsto para o dia de hoje, último dia do evento. A capital amazonense é a primeira cidade a receber o simpósio que trata do combate à corrupção. Na abertura do evento estiveram presentes representantes da Ordem dos Advogados, Tribunal de Justiça do Amazonas, além do presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Carlos Eduardo Sobral ressaltou a importância do evento para a discussão da autonomia da PF. A Polícia Federal é uma das poucas instituições de Estado brasileiras que ainda não possui uma lei orgânica e que não tem regulamentado seu funcionamento para garantir a autonomia funcional, administrativa e a possibilidade da gente propor o nosso orçamento. Ele também falou sobre as críticas que a Operação Lava Jato tem recebido ao longo das investigações. É evidente que uma operação que alcança um grupo político e está no poder sofre contestações, sofre resistência, inclusive quando novas ferramentas de investigação são utilizadas, como a colaboração premiada. É uma ferramenta que funcionou no exterior de forma muito positiva, que o Brasil internou recentemente, aperfeiçoou a ferramenta, tem sido utilizada na Operação Lava Jato, permitiu que a Operação Lava Jato alcançasse pessoas que antes estavam fora do alcance da lei, mas o que é importante a gente reafirmar é: todos os procedimentos realizados na Lava Jato são previstos na lei e na Constituição. O primeiro palestrante foi o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Ele falou sobre o trabalho em conjunto entre os diversos órgãos para o sucesso das operações de combate à corrupção. O Tribunal de Contas da União tem dado as mãos à Polícia Federal, ao Ministério Público, à Controladoria Geral da União, nessa tarefa de combater a corrupção. O ministro também citou a importância do TCU na apuração de grandes operações. Poucas instituições no Brasil possuem a capacidade de auditar contratos, de verificar sobrepreços como o Tribunal de Contas da União. O conselheiro Ari Moutinho, presidente do TCE Amazonas, falou sobre o controle de contas. À tarde foi a vez do subprocurador-geral da República, Francisco de Assis Sanseverino, discursar. As organizações criminosas, infiltração policial e a colaboração premiada foram assuntos abordados pelo delegado da Polícia Federal de Sergipe, Márcio Alberto. E o impasse entre empresários e trabalhadores do transporte coletivo continua. Com a decisão do Sinetrem de não pagar o reajuste aprovado pela Justiça para a categoria, os rodoviários decidiram em assembleia realizar uma greve de ônibus na próxima segunda-feira. O Márcio Azevedo tem mais informações sobre esse assunto. Bom dia, Márcio. O que foi discutido durante essa reunião? Oi, Diniz, bom dia a você que está conosco. Olha, essa assembleia determinou que segunda-feira 70% da frota vai paralisar. A má notícia vai para quem depende desse transporte, né? Porque senão é uma notícia boa de se receber. Eles decidiram isso pelo seguinte, porque no último dia 30 foi votado no Tribunal Regional do Trabalho aqui no Amazonas o dissídio financeiro da categoria. Eles queriam 20% de aumento, o Sinetran queria dar um aumento, na verdade, negativo, diminuir o salário, porque alegou que não tinha dinheiro para pagar os rodoviários, e aí foi para a mão do colegiado dos desembargadores do TRT. Isso foi julgado no último dia 30. E o colegiado do TRT julgou que o sindicato dos patrões deveria, sim, dar aumento aos funcionários, um aumento de 8%.
O TRT se baseou no INPC e também no IPCA, que são indicadores nacionais de inflação que fazem essa variação. E que esse reajuste já teria que ser repassado no mês agora de julho para os funcionários. Porém, o Sinetran veio a público e disse que não tinha como repassar os 8%, ou seja, não iria acatar a decisão da Justiça. Eles alegam que não tem condições financeiras, não tem dinheiro em caixa para repassar o aumento decidido pela Justiça do Trabalho. Por conta disso, houve essa reunião ontem dos trabalhadores rodoviários que decidiram pela greve por tempo indeterminado. Eles decidiram também o seguinte, Diniz, que qualquer decisão liminar que venha da Justiça a pedido do Sinetran, eles irão descumprir. O que significa? Que o Sinetran já informou que vai entrar na Justiça para tentar barrar a greve. E se algum juiz acatar o pedido do Sinetran, imputando multa pela greve que vai acontecer a partir de segunda-feira, os rodoviários estão dispostos a pagar a multa e manter a greve, porque segundo eles, não é justo que eles tenham que acatar uma decisão que a Justiça determine a pedido dos patrões, mas os patrões não acatem a decisão que foi repassada de um direito trabalhista exigido por eles, ou seja, os 8% que a Justiça concedeu de aumento. Bom, essa guerra de braço continua e no meio dela, como a gente sempre diz, quem está é o trabalhador, aquele que madruga para pegar o ônibus e voltar para sua casa no fim do dia, nesses ônibus que nós temos na capital. Por aqui, onde nós estamos, em frente ao Terminal 1, Diniz, vários motoristas já passaram pela gente, já fizeram sinal de negativo, dizendo que segunda-feira sim vai ter greve e até hoje, sexta-feira, está confirmado que segunda-feira vai haver greve dos rodoviários. Então, você que depende de ônibus, prepare-se, porque a situação vai ficar complicada na cidade de Manaus. Obrigada, Márcio, pelas informações. Realmente é uma situação muito delicada. De um lado tem o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário, que dizem do transporte coletivo, na verdade, que dizem que existe índice, existe contrato, inclusive, que prevê esse reajuste anual e já está quase 3 anos sem aumento da tarifa. Do outro, tem os rodoviários que precisam desse aumento salarial, né, que deveria ter sido em maio, até agora não saiu. E do outro lado, tem a prefeitura, que diz que não vai dar um reajuste, até porque seria uma exposição política muito negativa, muito grande para o prefeito no ano como esse. E no fim de tudo, tem a população que fica nessa insegurança de não saber se vai ter que pagar mais, se vai manter o mesmo preço e o pior, se vai ter ou não ônibus para sair de casa. E enquanto a prefeitura e empresários brigam pelo preço da passagem de ônibus, o usuário sofre com o transporte público precário. A gente está vendo agora imagens de uma passageira que teve que abrir o guarda-chuva, ou como a gente costuma chamar aqui, a sombrinha dentro de um ônibus, tudo para não se molhar durante a chuva. A situação bem absurda diante dessas tentativas de aumento de tarifa e paralisação. Um sofrimento principalmente para quem só tem essa opção para se locomover. E um homem foi preso ontem com 7 armas e munições de grosso calibre no bairro Santa Luzia, na zona sul da cidade. Entre o material que foi apreendido estão fuzis de uso exclusivo das Forças Armadas. Uma denúncia anônima levou à prisão de Rick Carvalho Silva, de 31 anos. Em depoimento, ele confessou que recebeu uma quantia de dinheiro para esconder as armas em casa no bairro Santa Luzia. Essas armas são utilizadas pelo tráfico de drogas. São as armas que foram utilizadas nos homicídios aqui, em vários homicídios aqui da nossa cidade. No local foram encontrados várias munições e armas de calibres diversos, como uma submetralhadora Uzi, fuzis, revólveres e pistola de uso restrito, além de uma granada. Todo esse material vai ser encaminhado, tanto o material como as informações que nós adquirimos aqui na nossa ocorrência, vai ser encaminhado para a Polícia Civil para dar prosseguimento às investigações e vai ajudar a desvendar alguns crimes aqui na nossa cidade. E uma joalheria no centro da cidade foi invadida por assaltantes na manhã de ontem. Até agora ninguém foi preso e o prejuízo é de cerca de R$30 mil em mercadorias. De acordo com os proprietários do estabelecimento, essa é a 6ª vez que o local é alvo de assaltos. Segundo informações, 6 homens armados chegaram aqui no estabelecimento
em um veículo de marca HB20 cor marrom. Lá dentro, anunciaram um assalto, renderam todo mundo e chegaram a quebrar algumas vitrines e pegaram aproximadamente R$30 mil em mercadorias. As câmeras do circuito interno estavam ligadas. Agora, o proprietário vai repassar essas imagens para a polícia. O caso foi registrado no 24º Distrito Integrado de Polícia, que fica aqui mesmo, no centro da cidade. Agora, o que chama a atenção por aqui é porque, olha só, essa rua é bastante movimentada e ela fica também ao lado da Marechal Deodoro, que no local ninguém quis gravar entrevista, mas o proprietário do estabelecimento comercial disse à nossa equipe de reportagem que essa já é a 6ª vez que a loja é alvo de bandidos. Por isso, já nem acredita mais se o caso vai ser solucionado. Enquanto isso, ele espera contar com a ajuda da população para que, se alguém chegar vendendo joias, ouro, por aí, denuncie a polícia através do 181 ou do 190. E agora a gente volta a falar da morte do médico Emerson Senna, que foi assassinado no último fim de semana dentro da própria casa, no Parque das Laranjeiras. O principal suspeito desse crime é um soldado do Exército, que foi apresentado ontem pela polícia. Em depoimento, ele confessou que matou o médico e disse que o motivo seria um celular que não ganhou de presente. Um celular. Esse foi o valor da vida do médico Emerson Senna, de 56 anos. Igor Mateus Negrão e Silva, de 18 anos, principal suspeito do crime, foi preso na tarde desta quarta-feira. Em depoimento, ele contou para a polícia que a vítima teria prometido o aparelho a ele, mas desistiu. E por causa disso, o ortopedista teria iniciado uma briga. Essa versão do Igor, apesar dele estar colaborando com os detalhes, não nos parece real, né? E a única saída que resta para uma eventual defesa dele é colocar a culpa na vítima, né? Uma legítima defesa. Então a gente acha que isso é tese de autodefesa, mas o fato é que está absolutamente esclarecido. Nós encontramos, inclusive, ontem a chave do carro, tá? A chave do carro e a chave da residência, porque quando ele saiu, ele trancou a porta. Então nós já encontramos, já localizamos tudo isso e o caso está esclarecido. O suspeito é soldado do Exército e foi conhecido pelos próprios superiores, depois que as imagens do sistema de monitoramento do condomínio foram divulgadas. Segundo a polícia, o registro confirma que Igor esteve com o médico no dia do crime. As roupas usadas por ele no momento em que entrou no condomínio foram encontradas com manchas de sangue no apartamento da vítima. Vamos só agora colher os padrões de impressão digital, impressão plantar, colher sangue, para poder fazer a comparação com todos os elementos que estão no Instituto Criminalístico e no IML. O médico foi morto no último domingo no apartamento onde morava, no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus. O corpo do ortopedista foi encontrado no dia seguinte pelo irmão mais velho. Uma cena de terror. Meu irmão socado num lavabo, todo destruído. Ele não só esfaqueou meu irmão, como ele destruiu a face do meu irmão com a coluna da pia. A versão dele de atribuir ao meu irmão a culpa pelo crime é uma coisa estapafúrdia. Isso me deixa revoltado. E o resto a justiça será feita. Agora, Igor está sob os cuidados do Exército. Ele está preso no 7º Batalhão de Polícia do Exército, que fica no bairro São Jorge, na zona oeste da cidade. Em nota, o Exército informou que conduziu o suspeito imediatamente à delegacia especializada assim que foi identificado e que, após o interrogatório, realizou os procedimentos necessários e conduziu o soldado para o batalhão de polícia do Exército, onde ele vai permanecer preso até que finalizem as investigações. E agora chegou a hora da gente conversar com o Márcio Paes Barreto, que está lá no estúdio da Rádio Acrítica FM, a 93.1, e é para lá que a gente vai agora. Olá, Márcio, bom dia. Bom dia, Adriane. A gente começa falando sobre uma aeronave que caiu no sul do Amazonas, numa área de garimpo. Isso aconteceu ontem à tarde, as buscas devem iniciar agora pela manhã. Aconteceu ontem à tarde, ali na região de garimpo da divisa entre os municípios de Apuí e Borba, no interior do Amazonas. As informações são preliminares, o piloto e um passageiro da aeronave estão desaparecidos, Adriane, e de acordo com informações das autoridades de Apuí, o acidente aconteceu por volta de 4 horas da tarde.
o Serviço Regional de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Seripacet e a Força Aérea Brasileira, a FAB, está buscando essas informações. O que se sabe é que o avião é um avião de garimpo que atuava ali na área do rio Acari. Ele iria para a sede do município de Apuí, que fica a 22 quilômetros, aliás, a 22 minutos, perdão, de viagem do local do acidente. O avião já foi encontrado por um piloto de uma outra empresa aérea, porém não se sabe informar se houve sobreviventes. Agora, as buscas, né, e a equipe da aeronáutica trabalham para identificar ou localizar esses 2 passageiros que estão desaparecidos. A informação que você tem é de que quantas pessoas estavam dentro dessa aeronave? Não, a gente não tem informação. O que se sabe é que tinha um piloto e um passageiro. Essas são as primeiras informações da Força Aérea Brasileira. Ainda não temos informações se haviam outros passageiros. A gente vai ficar acompanhando e ao longo da nossa programação a gente traz informações sobre esse caso, né, dessa aeronave que caiu no sul do Amazonas. As buscas começam agora, né, a aeronave caiu ontem à noite. A aeronave foi identificada, né, Márcio? Então falta encontrar essas pessoas, saber se sobreviveram ou não a esse acidente. É verdade. Agora a gente muda de assunto e fala sobre o Exército Brasileiro, que vai ser multado em R$40 mil. Isso vai acontecer por conta da morte da Juma, a onça que morreu no dia que a tocha olímpica estava passando aqui em Manaus. É verdade. O IPAAM, né, que é o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, informou nesta quinta-feira que concluiu o relatório técnico sobre a morte da onça. E o órgão determinou essa multa, Adriano, de R$40 mil ao Exército por falhas em procedimentos que resultaram no abate do animal. E aí, de acordo com o IPAAM, a multa atinge o Comando Militar da Amazônia, o CMA, o 1º BIS, né, e o SIGS. Aí ficou determinado que o CMA iria pagar uma multa de R$5 mil por contribuir para a utilização de uma espécie da fauna silvestre nativa sem autorização do órgão ambiental competente. O SIGS também vai pagar uma multa de R$5 mil, mas por utilizar o animal sem autorização do órgão ambiental, enquanto que o 1º BIS foi o que mais sofreu com essa questão das multas. Recebeu 3 multas, uma de R$5 mil por transportar um animal sem autorização, outra de mais R$5 mil por mantê-lo em cativeiro sem a devida autorização e uma de R$20 mil por construir e fazer funcionar mantenedouro da fauna sem a licença do órgão ambiental. E aí você imagina, o Exército Brasileiro sem nenhuma autorização. Pelo que consta o relatório do IPAAM, né, nem o CMA, nem o 1º BIS, nem o SIGS, por incrível que pareça, tinham autorização para fazer todo esse trabalho. Agora, quando a gente fala do Exército Brasileiro, é bom a gente lembrar que muitos desses animais hoje que vivem no SIGS, por exemplo, eles estão vivos graças ao Exército Brasileiro, que resgata esses animais que normalmente viviam em cativeiro no interior do estado, mataram a mãe de uma onça, ficou a oncinha ali, começou a criar como se fosse um gato, cresceu demais, não tinha mais o que se fazer, e esse tipo de animal ele não pode ser devolvido à natureza, porque ele não sobrevive. Então, ele acaba vivendo em cativeiro, mas com todos os cuidados, com atenção, alimentação, carinho, que a gente vê em muitos casos assim, dos animais sendo tratados ali pelo Exército. O que acontece aí, essa multa, é pela exposição do animal sem autorização, que acabou resultando nessa fatalidade, que foi a morte da onça, que teve uma repercussão internacional. Então, a multa é para que os protocolos, né, para que a segurança, as autorizações sejam dadas para que esse tipo de exposição seja evitada ou, quando acontecer, que aconteça dentro das regras que permitem esse tipo de evento. A gente costuma dizer, né, há males que vêm para o bem. Então, dessa vez, o Exército vai ter que fazer todo o protocolo, né, como consta a lei ambiental, vai ter que solicitar autorização agora do IPAAM para manter, né, esses animais em cativeiro, para manter esses animais vivos. É como você bem disse, isso acontece muito no interior do Amazonas, né? São onças, são animais que ficam órfãos, e aí muitas vezes o ribeirinho, né, a população pega para criar,
E aí quando vai crescendo, vai ficando um pouco mais arriscado, vai ficando um pouco mais perigoso cuidar desses animais, e eles acabam ligando para o Exército, ligando para os órgãos ambientais, e aí esses órgãos ambientais fazem o recolhimento desses animais para colocar em cativeiro e assim mantê-los vivos ainda, né? Agora, nós mudando de assunto, nesse domingo vai ter um evento lá no Largo São Sebastião em comemoração à abolição da escravatura. É verdade, são 132 anos, né, de abolição da escravatura, e aí a gente faz aqui uma ressalva, Adriane, que hoje Manaus tem o segundo quilombo urbano, né, do Brasil, que fica ali na Praça 14 de Janeiro. Há uma programação muito extensa em comemoração à assinatura da Lei Áurea, né? E aí a gente quer deixar um abraço aqui para toda aquela comunidade do quilombo, ali que funciona na Praça 14. E a programação é bem extensa, Adriane, no Largo de São Sebastião. Ela começa às 2 horas da tarde e vai até às 6 da tarde. De 2 às 6 da tarde, o evento vai contar com a participação de professores de história, de 140 alunos do ensino médio, de escolas públicas e estaduais. O objetivo é utilizar essas atividades do encontro, né, como um subsídio para o trabalho escolar, e com o tema refletindo a abolição da escravatura no Amazonas. A gente tem informação de sociólogos, né, que dizem que uma parcela muito pequena da população conhece e sabe da importância desses fatos históricos, né, que foi a Lei Áurea, né, pela Princesa Isabel, assinada pela Lei Áurea pela Princesa Isabel, né, e o Amazonas declarou os negros livres, né, no dia 10 de julho de 1884, tornando-se assim o segundo estado a acabar com a escravatura, data que será comemorada no Largo de São Sebastião no próximo domingo. Ok, Márcio, muito obrigada pelas informações. Um ótimo dia para você. Daqui a pouco eu volto com mais notícias da Rádio Acrítica. Até mais, Adriane. Até já. Agora a gente volta a falar da área policial. A polícia lá de Itacoatiara prendeu um casal suspeito de homicídio. O Herber Juan Góes Freitas, de 22 anos, e Sheila Costa dos Santos, de 23 anos, são os principais suspeitos de matar, com 2 tiros, o jogador de handball e atleta do Clube Penarol, Marconde Pereira Lopes. O crime aconteceu na madrugada do dia 3 de julho, em um posto de gasolina do município. Com a dupla foram encontrados uma moto, um revólver e, segundo a polícia, teriam sido usados no crime. Os 2 estão à disposição da justiça. E a polícia prendeu também 3 suspeitos de envolvimento na morte de um empresário em maio desse ano. Ele foi morto a tiros no Nova Esperança, na zona oeste da cidade. De acordo com a polícia, as mulheres teriam seduzido o empresário Peterson de Carvalho Horta Campos, de 37 anos, no dia 17 de maio, em um posto de combustíveis. Depois o levaram até o local do crime, onde já estavam os outros integrantes do grupo. Lá anunciaram um assalto que terminou com a morte do empresário. Joicilene Godinho Chaves e Adriana Pérez Ventura, de 19 e 21 anos, e Edson Moreira de Souza, que estava foragido, foram presos logo após a prisão do suspeito Fabrício Alves Damasceno, de 19 anos, no dia 21 de maio. Na delegacia, ele confessou o crime e confirmou a participação dos comparsas. Segundo a polícia, Fabrício foi o autor do disparo que levou Peterson de Carvalho à morte. Pais de filhos que lutam contra a leucemia e são pacientes da Fundação Hemoan reclamam mais uma vez da falta de kits para teste de compatibilidade de medula óssea. O exame é determinante para que o paciente encontre um doador compatível para a realização do transplante. Vamos conferir. Este grupo representa dezenas de pais que lutam pela vida dos filhos, que sofrem com leucemia. Há mais de um ano, além de conviverem com a doença, eles lutam por kits de testes para fazer o exame de medula óssea. Segundo eles, estes kits estão em falta aqui no estado há pelo menos 2 anos. Há 5 meses, esses pais entraram na fila e não desistiram, não cansaram de lutar, porque eles aguardam por esse exame, que é extremamente importante para ver se o paciente encontra alguém na família ou através de um amigo o exame compatível de sangue para a cura. Então, o que eles nos repassam é que falta, o governador não repassa dinheiro para o Hemoan.
E a nossa luta agora, além da doença, é a falta dos kits. E esses kits, só para que a gente explique melhor, são kits simples, é uma simples coleta de sangue? É coletado 5 ml do sangue do doador para saber se é compatível com o paciente. Durante uma entrevista concedida à nossa equipe de reportagem, o diretor da Fundação Emoan disse que o hospital está sem recursos. Nós fazemos os exames para doador de medula exclusivamente de familiares de pacientes. Nós não estamos com condição de realizá-los para os candidatos voluntários, mas o governo já disponibilizou recursos para uma importação. Nós estamos no curso de uma importação direta e é uma experiência também nova para nós do Emoan. Eu penso que nos próximos 2, 3 meses essa questão estará resolvida. Enquanto isso, esses pais aqui vão continuar aguardando e o melhor, esperando que essa situação seja resolvida o mais rápido possível. Nós vamos lutar até o final. Vamos querer, sim, uma audiência com o diretor, uma audiência com o secretário, com o governador. Nós estamos lutando para isso. Essa é uma questão muito séria, né? Hoje, no Brasil, existe o REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. E qualquer pessoa pode ir lá no Emoan, por exemplo, e fazer uma coleta de sangue, se for um cadastro, e se colocar nesse registro nacional. Então, quando existe alguém com leucemia, por exemplo, que precisa de um transplante de medula óssea, é feito esse teste para saber a compatibilidade. E quando isso fica suspenso por falta de kit, é muito complicado, né? Porque essas doenças de sangue são doenças muito graves, elas matam, são muito severas e é uma questão simples, é um kit simples e ouvir que não tem recurso para isso é inadmissível, né? A saúde precisa ser priorizada. E crianças entre 5 e 10 anos estão participando de uma ação educativa nas escolas. Com a ajuda de um tabuleiro, elas estão aprendendo a se prevenir contra a malária de uma forma bem divertida. Aqui no Amazonas, a doença teve uma redução nos casos nesse primeiro semestre de 2016. Miquéia, de apenas 10 anos, aprendeu tanto com a brincadeira que já sabe o que tem que fazer para evitar a proliferação do mosquito transmissor da malária. Temos que fechar as tampas, virar os pneus, tampar a tampa d'água e evitar qualquer tipo de água parada em casa. Toda essa preocupação é importante. Segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde, o Amazonas registrou em 2015 quase 25 mil casos da doença. Esse ano houve uma redução nesse índice. Pouco mais de 19.500 pessoas foram infectadas. Mesmo sabendo que houve uma queda nos números, o Instituto de Medicina, Estudo e Desenvolvimento resolveu trabalhar para que as crianças aprendam noções básicas para evitar a malária. É uma questão de cunho social, onde que nós reunimos um grupo de colaboradores dentro da unidade, são um grupo voluntariado, que aqui hoje nós estamos com uma atividade de conscientização que nós trouxemos para as crianças em relação a atividades de combate e controle da malária, né? A malária é um dos temas propostos pela ONU, dentro dos objetivos do milênio, faz parte do 6º objetivo, onde aqui a gente trouxe um jogo, né, para interagir as crianças de acordo com o tema. O tabuleiro funciona como um grande jogo de memória. Brincando, as crianças vão retirando os mosquitos do jogo, ao mesmo tempo em que aprendem formas de se prevenir contra a doença. Consuelo diz que não tinha o hábito de ajudar os pais no combate ao mosquito. Agora diz que vai ficar mais atenta. Mas a partir de hoje agora eu vou tomar, porque eu sei que o mosquito é perigoso. Aí eu vou tomar mais cuidado para lá em casa não ter mais esse mosquito e também vou falar com meus vizinhos. Isso aí. E começa hoje aqui no Amazonas uma campanha de combate a hepatites virais. A ação será realizada com oferta de testes rápidos, palestras, distribuição de preservativos masculinos e folders informativos. E para dar mais detalhes dessa ação, eu converso agora com a Tamires Clé. Bom dia, Tamires. Como essa campanha vai acontecer nesse primeiro momento? Como é que isso vai ser feito?
Bom dia, Adriane. Bom dia para você também que nos acompanha aqui no Manhã no Ar. Olha, a campanha vai até o dia 29 desse mês. E o objetivo dessa primeira fase é principalmente conscientizar as comunidades ribeirinhas ali às margens do Rio Negro. E aí logo depois vai se estender por todo o Amazonas, capital e interior. E aí, como você disse, vão ser distribuídos preservativos. Vão ser mais de 600 mil preservativos distribuídos em todo o estado. E em relação aos testes rápidos, vão ser distribuídos 41.800 testes rápidos para hepatite tipo B e outros 41.800 para o tipo C. E aí, olha, hoje, fique ligado porque a partir das 3 horas da tarde até as 6 horas da tarde, vai haver uma conscientização lá no conjunto Viver Melhor, no bairro Santa Etelvina. Lá eles vão começar essa campanha e vão falar para os moradores. Eles vão falar para os moradores as partes, o que precisa ser feito para prevenir a hepatite. Volto com você, Adriane. Ok, Tamires, obrigada pelas informações. Agora a gente tem uma informação de um problema lá no centro da cidade, um artefato explosivo. O Márcio Azevedo está no centro e é para lá que a gente vai agora conversar com ele para saber qual é a situação aí no centro. Olá, Márcio, bom dia. Inês, olha, a situação aqui nas ruas Lobo da Almada, 24 de maio, estão completamente interditadas. A polícia militar fez um isolamento nesse perímetro bem cedo. Por volta de 4 horas da manhã, uma equipe da 24ª SICOM passava aqui pelo local e teria sido alertada por um cidadão que alguém havia deixado aquele artefato, não sei se o Domingos vai conseguir mostrar ali, praticamente na porta do Remulus Clube, né, uma casa de diversões adultas que tem aqui na Lobo da Almada, uma casa muito conhecida. E desde então, os PMs foram, verificaram aquilo ali, uma espécie de cilindro, acionaram o grupamento Marte, que é o grupamento antibombas da Polícia Militar, que agora há pouco, já levaram um militar vestido com aquele aparato e acabaram de fazer a detonação nesse exato momento. Fizeram a detonação do material, que ainda não sabe dizer se era explosivo ou não. A gente vai tentar, Diniz, conversar com o comandante da operação daqui a pouquinho para ver de fato o que ele pode nos adiantar sobre esse artefato que acabou de ser detonado aqui na Lobo da Almada com a 24 de maio, no centro. Tá certo, Márcio, obrigada pelas informações. De volta com o Manhã no Ar, são 6 horas e 45 minutos. Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E nesse período de férias é sempre bom arrumar uma alternativa, uma atividade divertida para a criançada fazer, para passar o tempo, não é mesmo? Aqui em Manaus existe uma escola para mini-chefes que tem agradado muitos pequenos. Além de cozinhar, eles aprendem a importância de trabalhar em equipe. Vamos ver na reportagem de Micaele Cevalho. Carinhas de sapeca, olhares atentos. Agora, eu duvido você imaginar o que eles vão aprontar. E sabe o que é mais interessante por aqui? É que apesar da pouca idade, quase todo mundo já tem experiência na cozinha. Como é seu nome, linda? Esther. Quantos anos você tem? 3. E você já sabe fazer alguma coisa na cozinha? Uhum. O que você sabe? Bolo de chocolate, bolo de pote e de coco. Olha só! E você, hein? Quantos anos você tem? Tenho 9. Como é seu nome? Nicolas. E o que você já fez na cozinha, Nicolas? Já fiz um cupcake de cenoura, um bolo de cenoura e bolo de chocolate. Antes de começar, é preciso lavar as mãos. E olha que coisa mais fofa! Alguns são tão pequenos que para alcançar na mesa tem que subir na cadeira. Que tal sentir a consistência do trigo e da manteiga? Pode pegar nos ovos também. E agora nós vamos ligar devagar. 1, 2, 3, até chegar no 6. Vai. Devagar. Depois de misturados os ingredientes, a turma segue para a segunda parte, a decoração dos bolinhos. É quando eles tentam ganhar intimidade com o bico de confeitar. Aqui, todo mundo se esforça. Difícil mesmo, olha, é conseguir terminar a receita sem provar alguma coisa, né, Nicolas? Uhum. Não resistiu à tentação? Uhum. Tá gostoso? Tá. Tem gosto de quê? Você lembra de algum gosto? Eu acho que deve estar com gosto de sorvete, isso. Tá. Deixa eu provar também. Não sou boba nem nada, né?
Tá quase com gosto de limão, mas eu vou esperar eles acabarem de fazer para eu provar todo prontinho. Você me dá um pedaço do seu quando ficar pronto? Aham. E haja criatividade. E depois... E agora chegou a hora melhor que tem. Sabe qual é? Qual é, gente? De comer! Então vamos lá provar o que eles fizeram. Esta escola de culinária abre turmas para a criançada todos os sábados, pela manhã. Elas aprendem, né, assim, a organização, trabalho em equipe, manipulação de alimentos. Cada um é responsável por um ingrediente, acrescentam na batedeira. Então, cada um tem a sua função, né? Além disso, a organização, como eu disse, de manter sempre limpas as bancadas e além também, claro, de fazer a receita e no final o melhor. Degustar. E eles já sabem até que ponto podem ir na cozinha para ter segurança. Uma criança nunca pode ir para a cozinha sozinha. Porque pode acontecer o quê? Se queimar ou ocorrer algum acidente. Que gracinha, né? E agora nós vamos ver o que já foi notícia até aqui no Manhã no Ar. Fiscais da Vigilância em Saúde inspecionam estabelecimentos comerciais que vendem alimentos e também o setor hoteleiro. A fiscalização é para evitar riscos à saúde dos consumidores e visitantes durante os Jogos Olímpicos. A Assembleia Legislativa do Amazonas aprova a lei que deve viabilizar a entrada de mais de 124 milhões de reais nos cofres públicos do estado. O dinheiro vem de royalties pela exploração de petróleo e gás na bacia de Urucu. O primeiro simpósio de combate à corrupção é realizado em Manaus. O evento conta com a participação de delegados que atuam na Operação Lava Jato. Homem é preso com 7 armas e munições de grosso calibre no bairro Santa Luzia. Dentre os materiais que foram apreendidos estão fuzis de uso exclusivo das Forças Armadas. Joalheria no centro da cidade é invadida por assaltantes. Até agora, ninguém foi preso e o prejuízo é de cerca de R$30 mil em mercadorias. Segundo os proprietários do estabelecimento, essa é a 6ª vez que o local é alvo de assaltos. O principal suspeito de assassinar o médico Emerson Senna é apresentado pela polícia. Em depoimento, ele confessou que matou o médico e disse que o motivo seria um celular que não ganhou de presente. As instituições Senai e Senac vão oferecer para os amazonenses, nesse segundo semestre, mais de 8 mil vagas de cursos profissionalizantes. As vagas estão disponíveis para a capital e outros municípios, em áreas como construção civil, informática e gastronomia. Para falar mais sobre essa oportunidade de enriquecer o currículo, eu volto a conversar com a Tamires Clé. Tamires, quando começam as inscrições para esse curso e como deve funcionar esse processo? Oi de novo, Adriane. Olha, só para o Senai são quase 4.400 vagas e aí eles são, como você disse, nas áreas de alimentação, mecânica, eletroeletrônica e construção civil. Já lá no Senac, já são 3.711 vagas disponíveis. E a gente vai conversar agora com o gerente de informática do Senac Amazonas, Nailson Andrade. Nailson, explica pra gente como é que vai funcionar as inscrições para essas vagas. Bom, as inscrições elas vão ocorrer nas unidades nos municípios Itacoatiara, Tefé, Quari, Parintins e Manacapuru, né? Ou a partir do nosso site, você pode consultar e verificar as vagas disponíveis. E em que áreas que vão ser disponíveis? Lá no Senac são um pouco diferentes, né? As áreas que nós vamos atuar é gastronomia, gestão, né? Idiomas, informática, né? E comércio. E para participar, precisa ter algum pré-requisito? Sim, as informações com relação a esses cursos você consegue acessar no site, né? Que são os critérios básicos para inscrição, que deve estar disponível no site. E até quando vão as inscrições? Não, as inscrições já estão disponíveis para todas as áreas de atuação, né? Lembrando assim que aqui na capital você consegue ter as informações sobre essas inscrições nas nossas unidades de ensino, no Senac da Cidade Nova, né? No Senac ali da Djalma Batista ou no Senac do Centro. Então nessas unidades você consegue fazer as inscrições nos cursos das mais diversas áreas. Agora é muito importante, né? Porque a gente sabe que um curso de profissionalização é sempre muito forte no currículo e ajuda nesse momento
momento que muita gente está desempregada, não é não? Isso, na verdade, nós do SENAC, como já temos 70 anos nesse caminho, ou seja, trabalhando com qualificação profissional, nós acreditamos que o caminho mais curto para a empregabilidade é a qualificação profissional. Então, assim, o SENAC tem essas áreas de atuação e você pode ir até a nossa unidade de ensino e conhecer as possibilidades que vocês vão ter de cursos e que vai proporcionar o acesso ao mercado de trabalho. Só reforça aqui para o nosso telespectador o site para fazer as inscrições. Bom, o site que vocês terão acesso é no www.am.senac.br. Esse é o site. Mas o telefone é o 3649-3750. Nesse número você também consegue todas as informações sobre os cursos que o SENAC está oferecendo. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui. Bom, então é realmente muito importante, fique atento, porque é uma oportunidade que não dá para deixar passar. Adriane. Obrigada, Tamires, pelas informações. E começa a valer hoje a lei que torna obrigatório o uso de farol baixo em rodovias. Quem descumprir as novas regras levará multa e perderá 4 pontos na carteira de habilitação. Para chamar a atenção dos motoristas, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas vai iniciar hoje uma campanha educativa. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o presidente do Detran Amazonas, Leonel Feitosa. Seja muito bem-vindo mais uma vez amanhã no ar. Bom dia a todos. As regras já estão valendo. Já estão valendo a partir de hoje. É obrigatório o uso de farol baixo, mesmo nas rodovias que estejam na área urbana das cidades. Então nós temos aqui as mesmas questões na cidade de Manaus, como é o caso da Torquato Tapajós, como é o caso da Avenida do Turismo, como é o caso da avenida que vai para a Ceasa ali, para o Distrito Industrial também, que começa na Borda da Suframa. Então o motorista tem que ficar atento a isso. Nós começamos hoje, o Detran, uma campanha educativa até no domingo, para alertar o motorista, para mostrar ao motorista onde ele deve começar a usar o farol, para que não tenhamos nenhum problema. O objetivo da lei não é multar, e sim garantir mais segurança para as pessoas que estão no trânsito. Deve causar uma confusão logo nesse início, né, essa questão do farol baixo na área urbana. A gente tem a M10, que liga Manaus a Rio Preto da Eva, tem a 70... E tem a 450, que é a Estrada do Turismo. Isso, perfeito. Essas rodovias, fora a lá do Ceasa, que já é uma rodovia federal. Passou ali da Bola da Suframa, no sentido Ceasa, já está numa rodovia federal. O que acontece nesses casos? Chegou na Bola da Suframa, por exemplo, já tem que ligar o farol, voltou da Bola da Suframa, desliga. O motorista vai ficar confuso durante esses dias, nós entendemos isso. Mas, inclusive, nós fizemos uma consulta ao Denatran, colocando essas questões para confundir o motorista. O Denatran disse que a lei é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, ela tem que ser aplicada mesmo nas cidades onde existam rodovias que cruzem a área urbana da cidade. Então, na realidade, a M010, o marco zero dela, começa aqui na Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, aqui na antiga Recife. Ali começa a M010. Nossa, isso vai ser uma confusão bem grande. Só que, mas como é muito antigo esse marco, nós usamos o bom senso. Eu conversei com alguns membros do Conselho Estadual de Trânsito para exigirmos a partir da rodoviária. Eu imaginava que começava de lá da rodoviária, é bem antes. Bem antes, o marco zero é aqui na Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, mas seria uma confusão muito grande na cabeça do motorista. Um exemplo, ele vem da Salvador, entrou na Recife, liga o farol. Saiu da Recife, desliga desliga o farol. Então, que é a Maripiranga hoje, né, antiga Recife. Então ia ser uma confusão muito grande no motorista. Então, usando o bom senso, e para aplicar a lei nós temos que ter o bom senso, nós decidimos que a partir da rodoviária, o motorista será obrigado a usar o farol baixo. Agora, não confundir o farol baixo com aquela luz de posição que é o farolete. A gente vai já explicar essa diferença de um para o outro. Eu vou interromper rapidinho, daqui a pouco a gente volta com essas explicações com o Leonel Feitosa, porque agora a gente vai ter que conversar com o Márcio Azevedo, que está lá no centro da cidade e tem informações sobre o artefato explosivo que foi implodido há pouco lá na rua Lobo da Almada. Márcio, qual a situação por aí? Olha, a situação já é de calmaria, o SAMU já foi liberado, provavelmente daqui a alguns instantes vão liberar a avenida. E antes disso eu vou conversar com o Tenente Paulo Vitor, que coordenou aqui o trabalho do Grupamento Marte, que é o Grupamento Antibombas da Polícia Militar. Tenente Paulo Vitor, bom dia. O que vocês fizeram, na verdade? Houve todo um isolamento depois do acionamento de vocês? Chegou-se de fato a verificar. O que aconteceu? Vem cá. Olha, aconteceu alguma coisa aqui, ó. Olha só.
Olha só. Tiro ali, ó. Tiro ali. Olha aí, aconteceu alguma coisa agora aqui, ó. Roubo. Aparentemente roubo, viu, Diniz? Olha, a polícia aqui, ó, passando aqui, todo mundo tentando isolar, tentando fechar. Aqui. Vamos descobrir, olha, as viaturas ali, ó, da Polícia Militar estão saindo aqui. Olha, a gente já não sabe, mas ouvimos tiros aqui na hora que estavam conversando com o tenente. A gente vai tentar trazer alguma informação para vocês dessa movimentação aqui no centro de Manaus. Eu não sei se eu consigo ainda na calmaria conversar com o Tenente Paulo Vitor. Sabe o Tenente Paulo Vitor? Bom, aconteceu e a situação ainda não sabe o que é, mas vamos ficar na questão do artefato. Vocês explodiram o material? O que vai ser feito com o material que vocês recolheram ali? Bem, o material, na verdade, foi desmantelado, né? Os vestígios foram recolhidos e vão ser encaminhados para a perícia da Polícia Civil para posterior análise. É possível ou ainda é muito prematuro afirmar se de fato que ele era um material explosivo ou não? É prematuro, porque só com exames químicos, né, e técnicos que a perícia da Polícia Civil domina se é capaz de afirmar esse tipo de informação. E, na verdade, o que vocês é um protocolo, né? A mesma suspeita é detonar. Esse é o protocolo que a gente segue. A gente vai desmantelar o material para analisar, na verdade. Quem colocou aquilo ali? Já se tem a suspeita? O que vai ser feito a posteriori da parte criminal em relação a isso? O senhor sabe informar, por favor? Na verdade, quem colocou não se sabe, né? A história que se tem é que o Flanelinha viu no local e acionou os policiais da 24ª SICOM já com o objeto no local. Não se sabe quem colocou. A questão do que se vai fazer investigação criminal já é da seara da Polícia Civil. Tenente, agora, eu sei que talvez você não saiba, mas o que aconteceu aqui? A gente estava no meio, teve um tiro ali, o senhor já sabe informar? Já chegou alguma informação para o senhor? Não, ainda não. Mas as equipes já foram para a área, né? Já. O pessoal da 24ª já está agindo nessa situação. Tenente Paulo Vitor, obrigado pelas informações, desculpa a correria. Gente, é isso aí, a gente conversava com ele na hora, vem para cá, domingo, que estava vindo uma viatura aqui, a gente conversava com ele na hora, no início, só de início para informar, e de repente um tiroteio começou, os policiais da 24ª começaram a seguir pela Lobo da Almada, já está lá o desfecho, a gente vai chegar lá agora para tentar descobrir o que aconteceu ali em cima, tá, Diniz? Tá certo, Márcio. Muito obrigada pelas informações. Que susto, né? 2 sustos. Primeiro, link do Márcio, é a hora que detona o possível artefato explosivo. O segundo, tem essa confusão que a gente ainda não sabe direito o que é. Daqui a pouco a gente conversa com o Márcio para saber o que está acontecendo aí, de fato, no centro da cidade. Agora a gente volta a conversar com o Leonel Feitosa, diretor-presidente do Detran, que está hoje aqui no Manhã no Ar, para falar sobre essas novas regras que começam a valer a partir de hoje nas rodovias federais e estaduais. A gente falava ainda há pouco da Avenida da AM10, né, que começa na Mário Ipiranga Monteiro. Então, só para orientar o motorista, quem começar a circular a partir da rodoviária tem que ligar o farol. A partir da rodoviária, sim, tem que ligar o farol, porque dali, pelo bom senso que nós chegamos à conclusão ali, juntamente com alguns membros do Conselho Estadual de Trânsito, é que se nós fôssemos aplicar a lei, começando na Igreja Nossa Senhora de Nazaré, onde é o Marco Zero, e é muito antigo esse marco, no tempo que a cidade ainda não tinha tantos veículos, tanto movimento, nós iríamos confundir muito o motorista. Imagina você, ele vem da Salvador, entrou na Maripiranga, liga o farol. Entrou na São Luís, liga o farol. Ia ficar uma confusão na cabeça do motorista. Então, usando o bom senso para aplicarmos a lei, a partir da rodoviária, o motorista será obrigado a usar o farol baixo. Agora, é bom não confundir o farol baixo com a luz de posição. A luz de posição é aquele farolete que nós conhecemos, que é só para delimitar o tamanho do veículo. O farol baixo é o mesmo farol que você usa durante a noite. Então você tem que usar o farol baixo. Farol baixo que está antes da luz alta. Antes da luz alta, é isso. Antes da luz alta. Quando você liga, tem ali, no veículo tem as luzinhas. Tem o primeiro, é o farol, que é o farolete ou a luz de posição, como nós conhecemos. Depois vem o farol baixo. E o farol alto é aquele que você tem que acionar a alavanca para ligar e desligar. Então é o farol baixo que tem que ser usado, né? Então, a partir da rodoviária, o motorista será obrigado a usar o farol baixo. Também na 450, que é a Avenida do Turismo. Pois é, a extensão da avenida toda do Turismo? Toda a Avenida do Turismo é uma rodovia também. Então, a partir daquela bola ali que tem na Ponta Negra, a rotatória da Ponta Negra ali... Aquela principal da Ponta Negra mesmo. Quando o motorista pegou entrar à direita, ele é obrigado a usar também o farol baixo. Quando vier
pela estrada do aeroporto, for entrar na Avenida do Turismo, também é obrigado a usar o farol. Passou do aeroporto, baixo. entrou à esquerda. Entrou à esquerda ou entrou à direita, ele será obrigado a usar o farol baixo. Então, nós entendemos que será feita uma confusão no começo com o motorista. Por isso, nós começamos hoje, até domingo, uma grande blitz de educação, não iremos multar ninguém, para que o motorista comece a ter esse costume. E também nós iremos colocar, no começo de todos, um exemplo, na rodoviária, nós iremos colocar os nossos painéis luminosos ali, alertando o motorista que a partir daquele ponto ele é obrigado a usar o farol baixo. Como também na rotatória da Ponta Negra para entrar na Avenida do Turismo, a mesma coisa. E também lá na Borda da Soframa, quando for entrar ali para o Distrito Industrial, para a SEASA. Então, a gente entende que é uma lei nova, é uma lei benéfica. Está comprovado que o veículo com o farol aceso, mesmo durante o dia e com sol muito quente, muita luminosidade durante o dia, você vislumbra bem melhor o veículo que venha em sentido contrário ao seu ou que venha atrás de você, pelo retrovisor. Você pode fazer esse teste se tiverem 10 veículos e um tiver com a luz acesa, o farol baixo aceso, você vai vislumbrar melhor aquele veículo, principalmente veículos claros, como brancos, aqueles cinza claros, que você vai vislumbrar muito melhor. Então é uma lei de autoria de um senador que foi policial rodoviário durante 20 anos e nós esperamos que com isso nós tenhamos aí mais consciência e menos acidentes no trânsito. Agora, a M70, que liga Manaus a Manacapuru, né, vai para a ponte. A partir de quando, que trecho começa essa fiscalização? A partir da cabeceira da ponte. Entrou na ponte. Entrou na ponte, ele vai ser obrigado já a usar o farol baixo também. E durante todo o trajeto da 070, obrigado a usar o farol baixo. Então as pessoas têm que atentar para isso. Nós iremos fazer nossas campanhas educativas até no domingo, colocar os nossos sinalizadores nesses locais para que o motorista lembre que a partir daquele momento será obrigado o uso do farol baixo, mesmo nas vias ou nas rodovias que passam pelas cidades, como é o caso da Torquato, como é o caso do turismo, porque o Denatran entende que, como é uma lei, ele não pode modificar e não pode criar resoluções em cima dessa lei. Entendi. Então, o motorista tem que ter muito cuidado. Esse final de semana nós estaremos nas ruas orientando o motorista e a partir de segunda-feira com a nossa fiscalização. A partir do momento que essa fiscalização for punitiva, qual é a punição para o motorista que não tiver com farol baixo aceso? O motorista é uma infração, 4 pontos na carteira e uma multa de R$ 85. O motorista será apenado caso não esteja com o farol baixo ligado nesses locais. Quem não tem um carro com luz LED, será multado? Tem algum tipo de complicação? Não. As pessoas têm que... Hoje já é admitido você ter a luz LED também como farol baixo. Não tem problema nenhum. O motorista tem que estar atento que ele tem que estar com o farol baixo aceso nesses locais. Não é o farolete ou a luz de posição, nem a luz alta, né? Nem aquele lá, tem carros que tem LED que fica aceso só ali na frente, tipo uma luzinha. O farol de milha também? Não, o farol de milha também não. O farol de milha é aquele usado para questão de neblina, que você vai dirigir. É a luz baixa. É a mesma luz que o motorista usa durante a noite. É a mesma luz. Basta colocar na luz baixa que não terá problema nenhum. Agora, aqueles carros que tem aquele ponto de LED também, não é aquilo. É a luz baixa que tem que ficar ligada. Faz de conta que está dirigindo à noite. Isso, faz de conta que está dirigindo à noite sem problema nenhum. Agora, essa fiscalização começa, o senhor falou da questão orientativa no começo, a partir de quando é que os motoristas devem começar a ser autuados? Já ter multa, ponto na carteira? A partir de segunda-feira. Segunda já. Nós temos aí um convênio com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Hoje nós estaremos em torno de 200 pessoas, entre agentes do Detran, do Batalhão da Polícia Militar, o nosso pessoal que trabalha com a educação para o trânsito também vai estar presente nas nossas blitz educativas hoje. E a partir de segunda-feira nós iremos já começar a fazer as multas. É uma lei, tem que ser cumprida e nós vamos estar primeiro orientando o motorista, que é de praxe orientar o motorista para não chegar logo multando, mas vamos orientar o motorista durante todo o final de semana para que as pessoas possam aí dirigir e ter segurança. Por garantia, eu vou deixar meu farol ligado o dia todo, independente de onde estiver. Pode? Pode. Em alguns lugares, em alguns países do mundo e em alguns lugares, o farol já é aceso, né?
O motocicleta já é obrigado a usar o farol baixo durante todo o trajeto, independente de estar ou não numa rodovia. Então, está comprovado, e isso é científico, que o farol baixo, ele é aceso durante o dia, mesmo com muito sol, você vislumbra bem melhor aquele veículo do que os outros. Então, é mais no sentido de você ter atenção nas ultrapassagens, nas rodovias, quando o carro vem em sentido contrário ao seu, você vai vislumbrar bem melhor aquele veículo que estiver com o farol baixo aceso. Então, é uma lei benéfica. Nós esperamos que, com isso, possamos diminuir ainda o número de acidentes que, infelizmente, ainda existem. Muito obrigada por sua participação, sua visita. Recebi aqui no Manhã no Ar o Leonel Feitosa. Obrigado, um bom dia, que Deus abençoe a todos nós. E vamos voltar a conversar com o Márcio Azevedo, que está no centro da cidade acompanhando o trabalho da polícia, que implodiu há pouco um artefato explosivo na rua Lobo da Almada, e onde também teve uma movimentação de tiro, viaturas. Márcio, nós já sabemos que movimentação foi essa, o que houve por aí. Ufa, né, Denise? Que manhã de sexta-feira agitada aqui no centro de Manaus, já sabemos sim, tá? Enquanto a Polícia Militar estava ali na José Clemente, isolando, uma moça que ia para o trabalho foi abordada por um marginal desses que ficam aqui no centro. Ele tomou a bolsa dela, a mulher gritou e o cara deu vários socos no rosto dela. A Polícia Militar ainda estava ali e atirou, correu atrás, conseguiu prender o suspeito, que já está sendo apresentado neste momento no 1º Distrito Integrado de Polícia, ali no bairro Praça 14, pelo crime de roubo. A vítima também foi levada pela Polícia Militar, foi o que gerou toda aquela confusão na hora que a gente entrevistava o Tenente Paulo Vitor, que é o comandante da operação que fez a detonação desse artefato explosivo aqui no centro. A gente conversava com ele, Diniz, depois dessa entrada, depois dessa confusão, e ele explicou que colocou, logo que chegaram, eles levaram um equipamento de raio-x ali para frente da casa de shows, é um equipamento que eles ganharam na época da Copa. Eles conseguiram analisar o que estava dentro dos dois invólucros que foram deixados lá. Porém, por um protocolo que antecede as Olimpíadas, eles não podem dar esses detalhes, né? E de fato, somente a Polícia Civil vai poder divulgar depois se tratava de material explosivo ou não. Fato é que agora volta a calmaria aqui o centro. Olha, a própria 24 de maio já foi liberada, a Lobo da Almada também, aqui você vê os carros já circulando aqui pelo centro. Apenas as equipes do Marte ainda por aqui, mas já saindo depois dessa manhã de sexta-feira agitada aqui, com uma bomba na porta do Remulus Clube e um assaltante tentando roubar a bolsa de uma mulher bem na cara da Polícia Militar e quase não leva um tiro aí. Foi preso, está no 1º Distrito Integrado de Polícia. Eu volto com você. Que susto e que audácia, né? Uma pessoa cometeu um assalto na cara da polícia, o centro tomado de polícia, ruas interditadas, cheia de viatura e ainda assim ele foi lá e tentou fazer esse assalto, né, Márcio? Diniz, audácia, mas o resultado já foi, graças a Deus, a Polícia Militar conseguiu prendê-lo. Infelizmente a vítima ficou com o rosto machucado, vai ficar assustado, mas o bandido vai para a cadeia e vamos esperar que a justiça o mantenha atrás das grades por um bom tempo aí. Obrigada, Márcio, pelas informações e volte em paz. Volte logo, eu já fiquei preocupada com você por aí. Agora a gente vai conferir algumas dicas de beleza. Se você tem cachos, sabe que não é tão fácil cuidar deles. Mas seguindo alguns cuidados, você consegue deixá-los mais saudáveis e fugir da ditadura do cabelo liso. A moda é assumir os cachos como eles são. Foram 11 anos na ditadura do liso. Mas em tempos de crise, manter as madeixas bem esticadinhas não é tão fácil assim. Com o tratamento, eu gastava R$300 para fazer o alisamento, os retoques a cada 2 meses, mas fora isso tinha reparador de ponta, tinha chapinha, produto para não ressecar o cabelo, para a chapinha pegar, produto para o secador, para não ficar ressecado, então eu gastava muito dinheiro. Eu gastava em média R$500. Assim como Joeci, Daiane também resolveu assumir a cabeleira natural. Hoje ela passa por uma parte importante do processo. É o dia de se livrar de todos os fios lisos, resultado de anos de química. E as razões que a levaram a essa decisão foram além da crise. Primeiro, a saúde, em primeiro lugar, como sempre. Segundo, o meu bem-estar, que eu estou amando ficar de cachos agora. Voltar aos cachos é o meu sonho, tá já grande ele, entendeu? E terceiro, o financeiro, né? Porque hoje no Brasil nós estamos passando por uma crise, então o financeiro gritou um pouco
no bolso. Esta consultora de cabelos cacheados alerta que é sempre bom evitar qualquer tipo de substância mais forte nos fios. Alguns produtos, alguns processos químicos são compostos de formol, outras substâncias que fazem muito mal ao nosso corpo. E no couro cabeludo, nós sabemos que as químicas elas reagem entre si. Algumas mulheres fazem um processo químico em um salão, chegam em outro, fazem outro tipo de processo. Então, o que é que acontece com essa fibra capilar? Ela quebra. Na hora que você faz, ele fica lindo, maravilhoso, mas depois de alguns meses você vai ver as consequências disso. Cleice diz ainda que quanto mais cedo a mulher se sentir bem com o próprio cabelo, melhor, já que essa autoestima pode evitar anos de danos capilares e, é claro, gastos. O que eu costumo dizer é que faça o alisamento uma vez, você vai ficar feliz por um dia. Aprenda a cuidar do seu cabelo natural, que você vai ser feliz a vida toda. E por esse sofrimento de chapinhas e químicas, Beatriz já disse que não quer passar. É preciso quase 1 hora todos os dias para manter as madeixas assim, impecáveis. Mas a pequena não se importa. Aos 8 anos de idade, a menina está decidida a manter os cachos ao natural. Eu gosto dele do jeito que ele é, eu acho ele lindo. Me conta a tua rotina. Tu acordas e aí, para ir para a escola, tu fazes todo dia isso? Como é que funciona? Dá para fazer diferente? Como é? Na verdade, eu estudo de tarde, então tem como fazer vários penteados todo dia. E agora chegou a hora da gente saber a movimentação na nossa cidade com as imagens exclusivas do RC Cop. Adeilson Albuquerque já está sobrevoando Manaus e a gente vai conferir como está a cidade, como o dia amanhece hoje. Adeilson, você está por aí? Bom dia. A gente está com um probleminha aqui com a Adeilson Albuquerque e daqui a pouquinho a gente volta, conversa com ele, porque agora a gente vai conhecer o roteiro do dia. No roteiro do dia de hoje, vamos fazer um passeio pelo Teatro Amazonas. Ele completa em 2016 120 anos de história. Mas você aí já visitou o local, que é um dos mais belos cartões postais da nossa cidade? A Júlia Magalhães mostra agora pra gente os encantos do espaço, que é recheado de história e mostra como fazer para ter acesso a esse lugar mágico. Vamos ver. Localizado no coração do centro da cidade, rodeado por prédios também históricos, está o Teatro Amazonas. Por aqui já passaram artistas consagrados no cenário internacional. A ideia de construir um teatro no Amazonas surgiu em 1881, mas as obras só começaram em 1884. Ainda assim, ficou durante muitos anos parada. O Teatro Amazonas só foi inaugurado em 1896. Desde então, impressiona pela beleza e pela riqueza dos detalhes. Para quem visita Manaus, a parada aqui é obrigatória. Gostei muito, achei muito bonito, achei uma obra linda, linda, linda. Tinha curiosidade? Tinha curiosidade de conhecer. Vim em Manaus, não conhecer o teatro, é a mesma coisa que não vim aqui, né? Fizemos o passeio por dentro do teatro. A Franci foi a nossa guia. Começamos pela sala de espetáculos, local desejado por muitos artistas. O tenor José Carreiras cantou aqui. Subindo para o primeiro andar, o Salão Nobre lembra o luxo da Belle Époque. Afinal, por aqui passavam os barões da borracha. Apesar das reformas e 2 restaurações durante esses 120 anos, permanece praticamente intacto. O Salão Nobre, por ele ser um espaço bastante, eu diria, carregado de representações visuais, né, no piso, no teto, nas paredes, não é? Ele foi um espaço destinado dentro do teatro, à consagração dessa elite que se quer civilizada, que se quer apreciadora das belas artes, não é? Então, aqui grande parte a maioria do material contido aqui, ele é original. A deusa da vitória, de qualquer lugar do salão, parece estar olhando pra gente.
varanda uma pontinha do que sobrou da vista para o rio, já que tantos prédios foram construídos ao redor. O Teatro Amazonas guarda muitas histórias que deixa quem visita igual a Dona Edith. Já emocionei. Estou assim arrepiada de estar aqui. O que a senhora está esperando para ir de dentro? Primeiro a emoção, né, de entrar. Né? E segundo, ver a beleza que eu imagino que tenha. É tudo isso que eu quero ver. Está curiosa? Estou, muito. E o Natural do Amazonas não paga, a próxima visita vai ser às 4h30. Ela é guiada e tem duração de 1 hora. Obrigada. O teatro faz visitações de meia em meia hora, de segunda a sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde. E é muito interessante, né? É importante para a gente conhecer um patrimônio nosso, é muito famoso, pessoas de vários outros estados vêm aqui conhecer, então as pessoas daqui, principalmente, têm que conhecer um pouquinho. Vale a pena, então podem vir, gente. Muito lindo esse teatro, né? E agora a gente vai tentar mais uma vez conversar com a Adeilson Albuquerque, que está sobrevoando a cidade. Vamos ver se agora a gente consegue. Oi, Adeilson, bom dia. Oi, Adriane. Agora sim. Bom dia para você, bom dia a todo mundo que acompanha o Manhã no Ar nesta sexta-feira de tempo bonito. Que imagem privilegiada que quem está em casa está acompanhando nesse momento. Imagens que somente o RC Cop, por meio do nosso repórter cinematográfico Alex Gomes, proporciona para todos os nossos amigos e amigas que estão em casa nos acompanhando no trabalho, enfim. Temperatura média para hoje, Adriane, de 25 graus, sensação térmica de 29, possibilidade de chover 100%, a UV gostoso por enquanto, Adriane. A gente consegue se aproximar agora do chão para mostrar como está o trânsito aí na área onde você está sobrevoando. Nós estamos aqui no Boulevard Álvaro Maia, nós saímos ali do lado da estrada da Ponta Negra, passamos pela Avenida Brasil, saindo da Zona Oeste, e agora chegamos aqui no Boulevard para mostrar que o trânsito está desta maneira nessas vias que eu acabei de citar. Estrada da Ponta Negra, Avenida Brasil e agora o Boulevard Álvaro Maia, nos dois sentidos, trânsito ainda tranquilinho, tranquilinho. A gente aproveita para deixar um bom dia para todo mundo que está no trabalho, tanto na Rádio Acrítica FM, ouvindo a Rádio Acrítica, ou então para quem está em casa, no trabalho, na zona central de Manaus, acompanhando o Manhã no Ar. Trânsito muito bom por enquanto aqui no Boulevard Álvaro Maia, já pegando inclusive embaixo do Boulevard, nós mostramos o trânsito no finalzinho Constantino Nery em direção à zona central de Manaus, Adriane. Vamos mostrar Constantino, né, no sentido centro da cidade, também a Djalma Batista, que são essas áreas aí que a gente consegue sobrevoar nesse ponto. Tá aí a extensão da Constantino Nery. Trânsito muito bom por enquanto. Tem uma lentidão, como o Alex mostra, principalmente no cruzamento ali da Rua Pará com a João Valério, um pouco mais em cima ali. Para quem sai do São Jorge tem que ter um pouco de paciência, mas nada que exija aí muita paciência por parte do condutor, apenas atenção. A gente agora mostra o finalzinho aqui da Djalma Batista, trânsito muito mais intenso se nós compararmos com o trânsito lá na Constantino Nery, mas ainda fluindo também o trânsito na Djalma Batista, Adriane. Melhor opção, então, no caso hoje, é a Constantino Nery. A gente volta, então, lá para Boulevard. Vamos seguir no sentido da Avenida Jornalista Alberto Calderaro para mostrar o trânsito nessa área, na zona centro-sul da cidade. Para quem sai da Torquato, sem dúvida nenhuma, a Constantino Nery é a melhor opção. Nós estamos aqui mostrando o cruzamento, finalzinho da Praça Chile, aqui na Maceió, no cruzamento com o Boulevard Álvaro Maia. Trânsito aqui, próximo do reservatório do Mocó, bem intenso, tá aí. O condutor tem que ter um pouco de paciência, mas isso aqui é devido ao tempo de semáforo. Vamos continuar seguindo, descendo aqui no sentido centro-bairro da Maceió, para mostrar que o trânsito em todo o prolongamento, até que é bem tranquilinho, tranquilinho. Aqui é o cruzamento da Pará, já passamos. Vamos chegar no cruzamento aqui com a João Valério, tá aí, o cruzamento da João Valério. Aí neste ponto, trânsito também intenso, mas fluindo ainda na manhã desta sexta-feira. Uma boa opção para quem sai do Parque 10
a Maceió, em direção ao centro da nossa cidade. Já estamos mostrando neste momento a Maripiranga Monteiro, a popular Recife, até porque aqui de cima é tudo muito mais rápido, dá para a gente mostrar de forma bem assim eficaz as nossas vias. Trânsito tranquilinho, tranquilinho em frente aqui do 28 de agosto, Adriane. Carros mesmo só no estacionamento do hospital, né? A via está bem tranquila e isso se repete em todas as avenidas já sobrevoadas hoje. Pois é, o trânsito está muito bom ainda na manhã desta sexta-feira. A gente aproveita para mostrar aqui, ó, a descida do viaduto Miguel Arraes. O pé de galinha, como a gente costuma dizer, está aí, ó, trânsito bem tenso para quem sai da Bola do Eldorado em direção a Maripiranga Monteiro, em direção ao centro. Ali na alça esquerda é a alça da Maceió, trânsito muito bom. Aqui para baixo é para quem segue em direção ao viaduto Gilberto Mestrinho, zona leste da capital do Amazonas. Embaixo, finalzinho ali do V8, prolongamento com a Darcy Vargas em direção a Djalma Batista, trânsito também tranquilinho, tranquilinho para quem sai do Parque 10 da manhã. Está tempo que bom. Ok, Adeilson, obrigada pelas informações. Essa tranquilidade aí para o motorista não deve se repetir para o usuário do transporte coletivo. Agora, na próxima segunda-feira, quem não acompanhou o começo do programa, existe a previsão de uma greve dos rodoviários para essa segunda, então já é bom começar a se preparar para isso. E no próximo dia 17, 8 bandas locais vão participar de um festival de música que vai arrecadar mantimentos para o abrigo Moacir Alves. Olha que bacana, né? O evento será realizado no Parque dos Bilhares e eu volto a conversar agora com a Tamires Clé, que tem mais informações sobre este festival. Oi, Tamires, além dessa super ajuda ao abrigo, quem for prestigiar o festival vai também participar de promoção. É isso mesmo, né? É isso mesmo, Adriane. Olha, vão ser 2 bolsas de estudos 100% na matrícula e nas mensalidades durante 6 meses. E aí lá você vai poder fazer o curso que você quiser. Tem violão, piano, baixo, todos os instrumentos. Mas além da promoção, vai ter muita festa lá no Parque dos Bilhares, com rock, reggae, ritmos variados. Sobre isso eu vou conversar com o Orley Ruben, que é o presidente da RIFES, Academia de Música. Ruben, conta um pouquinho como é que vai ser lá no Parque dos Bilhares, no dia 17. Então, desde já agradeço. Eu quero chamar todo mundo a presenciar esse evento da RIFES Academia de Música, que acontecerá no Parque dos Bilhares às 14 horas, de 14 às 22 horas, com várias atrações, são 7 atrações locais, dentre elas John Jack mesclado, Caboclo Crioulo, Banda Red, é rock, reggae, da melhor qualidade. E o melhor é que é por uma boa causa, né? Uma boa causa, exatamente. A gente está querendo que a pessoa traga 1 quilo de alimento não perecível. Doe aquela sua roupa usada. É por uma boa causa, né? A gente vai trazer para o abrigo Moacir Alves. Justamente para ajudar um pouquinho o abrigo. Agora, já que você está aqui com o violão, vou pedir para você fazer uma palhinha para a gente, mostrar um pouquinho de boa música agora. Vamos lá. Vamos lá. Hoje é domingo, missa e praia, céu de anil, tem sangue no jornal, bandeiras da Avenida Zil. Lá por detrás da triste e linda Zona Sul, vai tudo muito bem, formigas que trafegam, sei porquê. E é isso aí. Muito obrigada pela sua participação. Então fica aí uma dica para você no dia 17 lá no Parque dos Bilhares. Adriane, eu volto com você no estúdio, vou ficar aqui ouvindo um pouquinho mais de música. Aproveita, muito obrigada por sua participação, ótimo dia para vocês. Hoje é sexta-feira, a gente já começa a ouvir música para entrar no clima do fim de semana, lembrando que é dia 17 esse evento lá no Parque dos Bilhares. E agora nós vamos voltar a conversar com a Adeilson Albuquerque, que está sobrevoando a cidade no RC Coop. Adeilson, estamos em que parte da cidade agora? Estamos aqui na General Rodrigo Otávio, saindo aqui do Japim em direção à leste da capital do Amazonas. Trânsito intenso até que neste trecho aqui, nas proximidades da Universidade Federal do Amazonas, mas fluindo, Adriane Diniz, principalmente para quem vem
do Japim, em direção à bola do Eldorado, como Alex Gomes mostra neste momento. Aqui a gente está mostrando a entrada da Universidade Federal do Amazonas. Tem uns carros parados ali, até porque isso é natural, devido ao tempo de semáforo também. Mas como nós mostramos aqui, ó, neste outro ponto da General Rodrigo Otávio, trânsito fluindo por enquanto na manhã desta sexta-feira. Vamos seguir a Avenida Rodrigo Otávio no sentido da rotatória do Coroado, Complexo Viário Gilberto Mestrinho, mostrar como está o trânsito nessas vias de acesso ao Complexo Viário. Aí, estamos chegando aqui. Eu queria que o Alex fechasse ali na parada, Alex, só para a gente mostrar o número de pessoas aguardando aqui. Isso nos chamou a atenção, até porque, Adriane, a gente sabe aí da paralisação do transporte coletivo, né, que houve aquela assembleia realizada ontem, mas nos chamou a atenção que em várias paradas de ônibus hoje, nesta sexta-feira, muitas pessoas aguardando o ônibus. Até parece que houve uma redução da frota nesta sexta-feira. Costuma acontecer, Adeilson, costuma acontecer nesse período de recesso das escolas, quando diminui a quantidade de pessoas que saem de casa, reduz também a quantidade de ônibus. Resta saber se essa redução está sendo proporcional, isso foi estudada para que afetasse o mínimo possível a população, né? Porque às vezes reduz e ignora a realidade de determinada área, mas a redução, ela costuma acontecer no período de férias escolares, até férias de trabalho. Muita gente tira férias no meio do ano, é comum que isso aconteça e às vezes acontece isso mesmo, de redução de frota, e tem um problema das pessoas que têm que esperar um pouco mais nas paradas. E é o que está acontecendo, pelo menos foi o que nós observamos em algumas paradas no prolongamento da Efigênio Salles e assim também naquele trecho, naquele ponto ali na descida do viaduto Gilberto Mestrinho em direção à Universidade Federal do Amazonas. Aqui nós já estamos mostrando a alça que dá acesso para a Efigênio Salles, a Avenida das Torres, o condutor que sai da Cidade Nova em direção à Bola do Coroado, ou então a Efigênio Salles pode vir tranquilamente, que o trânsito está bem tranquilinho. Neste ponto aqui, o cruzamento da alça com a Efigênio Salles, normalmente o trânsito é um pouco mais parado, é o que acontece neste momento, principalmente na faixa da direita, mas algo que não causa muita dor de cabeça para o condutor, apenas atenção, a gente volta aqui para subir, saindo da Efigênio Salles em direção à Bola aqui do Coroado, para mostrar que o trânsito também se mostra bem tranquilinho. Ali em cima, Alex Gomes, extensão da Alameda Cosme Ferreira. Saímos da Bola do Coroado e agora estamos na Alameda Cosme Ferreira. Trânsito intenso neste ponto aqui, no finalzinho da Alameda Cosme Ferreira, principalmente no Encontrão, mas neste outro ponto, Alex, se mostra trânsito bem tranquilinho. Ou seja, para quem sai da Zona Leste, neste momento, vai encontrar um trânsito muito bom em toda a extensão da Alameda Cosme Ferreira e também da Avenida das Torres, em direção ao Complexo Viário Gilberto Mestrinho. Uma tranquilidade que dá até para aproveitar e dormir um pouquinho mais, sair um pouquinho mais tarde de casa. Na André Araújo, essa tranquilidade se repete? Também, na André Araújo se repete, acabamos de passar por lá e realmente é uma boa opção para quem está em casa, né? Não se preocupar, será que vai ter um trânsito intenso na Alameda Cosme Ferreira, próximo aí do estádio Carlos Amit, na Avenida das Torres, na André Araújo? Quem está em casa na Zona Leste ou na Zona Norte, fique aí tomando o seu café tranquilinho, ou então tranquilinho, acompanhando a Adriane Diniz. Saia um pouco mais tarde, depois das 8, né? Você não vai pegar um trânsito complicado, não. Inclusive, neste momento, o tempo, assim como está tranquilo aqui próximo da Feira do Coroado,